Olá pessoal, tudo bem? O objetivo desse vídeo é mostrar para vocês como construir um jogo de batalha naval. Para quem não conhece o jogo de batalha naval, ele é jogado com 2 jogadores. Você tem aqui 2 tabuleiros para cada jogador. Então, o que a gente está vendo aqui seria o ambiente de um dos jogadores, ou seja, para as pessoas poderem brincar aqui com esse jogo de batalha naval construído aqui no GeoGebra, é necessário que cada um dos jogadores baixe no seu dispositivo essa construção, e aí sim os 2 podem jogar, cada um no seu dispositivo, tá bom? Então essa construção aqui não é um jogo para se jogar sozinho. Só com essa construção as pessoas não conseguiriam jogar. Aqui, como é que funciona, né? Você tem um botão esquadra, você clica nele e aí você posicionaria os seus navios aqui neste tabuleiro onde está escrito esquadra amiga, né? Então você teria que colocar 5 submarinos, 1, 2, 3, 4, 5, 4 cruzadores, né? Tá? Então, depois de posicionar a sua esquadra, o que vai acontecer? O seu adversário vai fazer a mesma coisa lá na construção dele, e aí um dos 2 jogadores começa dando uma posição. Digamos que eu começasse dizendo, por exemplo, para o meu adversário D4. Aí o meu adversário ia dizer se eu acertei ou não uma unidade naval dele, né? Então, se eu falei D4 e na casa D4 tem uma unidade naval dele, eu clico aqui no botão fogo, depois venho aqui em D4, no tabuleiro armada inimiga, e marco, olha, que eu acertei. Como eu acertei, continuaria sendo minha vez. Aí eu poderia falar, por exemplo, E4. Aí ele vai me dizer água, quer dizer, eu errei. Aí passa a ser a vez dele. E aí ele vai falar, por exemplo, B1. Aí eu vou ver aqui a casa B1 e vou marcar, vou dizer para ele que é água. Eu marco aqui no meu e ele vai marcar lá no dele. E assim nós vamos tendo as informações. Ganha o jogador que destruir toda a esquadra inimiga, né? Então, é um jogo bem conhecido, né? Mas eu quis exemplificar aqui para vocês, porque para a gente poder fazer a construção do jogo, a gente tem que entender, né, o que a gente quer do jogo, o que a gente espera do jogo. E tem que dar alguma jogabilidade para ele, né? Então, o que nós vamos ter que fazer nessa construção? Nós vamos ter que montar esses 2 tabuleiros e vamos ter que programar para que, ao clicar em uma dessas casas aqui, a casa mude de cor de acordo com o botão que estiver selecionado. Então, nós vamos aprender a fazer isso agora. Bom, então vamos começar a nossa construção. Por onde nós podemos começar? Vamos começar pelo tabuleiro, né? Nós queremos montar um tabuleiro aqui, um tabuleiro 15 por 15, tá bom? 2 tabuleiros 15 por 15, na verdade, nós pretendemos montar. Então, o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou clicar com o botão, vou aqui no cursor, né? Clicar com o botão direito na janela de visualização aqui, e vou clicar aqui na opção de malha e marcar a distância para que fique aqui, 1, 1. Tá ok? E agora, eu vou pegar e vou, olha, reduzir um pouquinho aqui, ó, o tamanho dos quadrados, né? Da malha. Agora, eu vou criar o meu tabuleiro. Então, eu vou colocar aqui, primeiro, uma sequência que eu vou chamar de PA, né? Vou chamar esse tabuleiro A e o outro vai ser o tabuleiro B, tá? Então, no tabuleiro A, eu vou ter primeiro os pontos de A. Quem vão ser esses pontos de A, né? Eles vão ser dados pela sequência. Vamos lá. Sequência. Selecionamos essa opção aqui, expressão, variável, valor inicial, valor final. Tá? Que vai ser uma sequência de pontos. Então, como é que eu quero esses pontos? Uma coisa que vocês vão notar é que para fazer essa construção desse jogo de batalha naval, eu vou utilizar vários elementos, várias ideias que foram trabalhadas nos outros vídeos desse curso avançado. Então, prestem atenção que vocês vão já ver isso acontecendo. Para criar esses pontos, eu vou usar aqui o comando resto, tá? E aí ele me dá essa opção
número dividendo e número divisor. Vou dar Enter aqui, ó, e vou colocar o meu número dividendo, ele vai ser I, né, ele vai ser a minha variável aí do comando sequência, e meu número divisor vai ser 16. Então eu vou pegar essa minha variável, vai ser os restos da divisão por 16, né? Isso aí é a abscissa do meu ponto. E a ordenada vai ser o quociente. Quociente, tá? Olha aí o comando número dividendo e número divisor. Mesma coisa, I e 16. Né? Então, isso vai me dar uma sequência de pontos que vão ficar como nós de uma malha quadriculada. A minha variável é I, o meu valor inicial vai ser 0, tá? E o meu valor final vai ser o quadrado de 16 menos 1. Vai ser 255. Pronto, olha aí. Tá? Depois você pausa o vídeo e pensa um pouquinho sobre esse comando e você vai entender que ele realmente vai dar para você essa malha de pontos aí. Então agora eu vou copiar esse comando, porque eu vou precisar fazer o outro tabuleiro ainda e ele vai ser útil, tá? Copiei aqui e vou dar Enter, né? Pronto. Então eu tenho aí vários pontos aí organizados, né? De uma forma quadrada aqui, uma malha quadrada. E agora eu quero fazer a mesma coisa, né, aqui do lado. Então o que eu vou fazer? Ó? Vou escrever aqui agora, Ctrl V aqui, ó. Eu vou escrever PB, porque vai ser agora os pontos do meu tabuleiro B, tá? E vou somar a esse ponto que eu tenho aí, né, um outro ponto. Vou somar um outro ponto, que vai ter a abscissa o quê? Vamos ver, eu quero que fique aqui, aonde? Na direção, a partir do 22. Então, vou somar 22 e aqui vai ser 0 o valor de y. Olha aí. Então, a partir do 22, ele deixa um espaço aqui entre os dois tabuleiros, né? E aí, agora, posso dar Enter. Pronto. Fiquei com outra sequência de pontos. Tá legal? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar, em cima desses pontos aí que eu acabei de criar, eu vou criar quadrados, uma sequência de quadrados agora. E como é que eu vou criar esses quadrados, né? Eu vou querer construir polígonos regulares. Deixa eu... vou querer construir polígonos regulares em cima de cada dois desses pontos, né? Então, eu vou vir aqui, olha, eu vou dar Ctrl V aqui, ó, copiar aquele comando que a gente já tinha. Isso aqui, ao invés de chamar de PA, eu vou chamar de TA. Todos os quadrados do tabuleiro A. Vocês vão entender por que eu estou chamando de todos os quadrados daqui a pouco. Então, vou tirar agora, só vou mudar aqui a expressão, porque agora a minha expressão não é mais essa dos pontos, né? Vai ser a expressão polígono. Eu quero o quê? Eu quero um polígono regular, ó, formado por dois pontos e o número de vértices, né? Quem vai ser o primeiro ponto? Vai ser um elemento aí, ó, da 10ª posição da sequência PA. E o segundo ponto vai ser o sucessor desse ponto. Então, se eu pegar aqui, vou colocar I mais 1, né? Então, se eu pegar, né, aqui esse ponto, digamos que eu peguei meu ponto I, seja o meu valor desse ponto, I mais 1 vai me dar esse aqui. E aí eu vou mandar o número de vértices ser igual a 4, ó, e ele vai construir um quadrado aqui. Ó. Ele construiu vários quadrados. Estão vendo só? Na verdade, eu não preciso dessa última fileira de quadrados aqui, né? Senão vou ter um tabuleiro que vai ser 15 por 16. Então, ao invés de ir até 255, eu vou até 240. Vou subtrair 15, subtrair uma linha aí do meu valor, né? E o meu primeiro elemento, se for 0, ele vai ficar indefinido, né? Então, eu vou colocar 1 aqui, tá? Porque eu não vou ter um elemento 0 na lista, ele vai começar a contagem da lista, ó, isso aqui é a posição do elemento na lista, então ele começa do 1. Então, eu vou colocar 1 aqui. Agora, notem que quando chega, eu vou pegar essa outra que está limpa aqui, só para vocês entenderem, quando chega num ponto aqui do final, quem é o sucessor dele? É esse ponto aqui do início, porque ele está dando os pontos organizados assim, né? Esses são os elementos da lista. Ele pega essa primeira linha, depois ele volta, vem para essa segunda linha, depois ele volta, vem para essa outra linha, e assim por diante.
Então, o que eu vou fazer aí? Eu vou fazer com que... vou criar a sequência nesse momento desse jeito, com esses quadrados aqui, ó, que estão de cabeça para baixo aí, porque, por exemplo, esse quadrado ele pegou esse ponto e esse daqui ficou de cabeça para baixo. Mas eu não vou esquentar a cabeça com isso, vou copiar aqui, ó, e vou criar assim mesmo essa sequência de quadrados, com todos os quadrados. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou usar um comando que é o remover, olha aí, remover indefinidos. Tá? Ah, mas calma lá. Antes de remover os indefinidos, perdão, eu vou agora, eu construí essa sequência aqui para vocês verem esses quadrados, né, aparecendo, mas eu quero mexer com ela para que esses quadrados não apareçam. Então eu quero dar um jeito desses quadrados não aparecerem, esses quadrados que não me interessam, né? O que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um C, tá? Comando C, que vai estar na minha expressão aqui, ó. Tá? Então, abri e fechei parênteses aqui. Se alguma coisa acontecer, ele vai criar esses polígonos, tá bom? Se o que acontecer, então, a condição vai ser essa. O resto da divisão de quem? Da divisão de I por quem? Da divisão de I por 16, perdão, por 16. Se o resto da divisão de I por 16 for maior que 0, vírgula. Então, olha o comando C aqui, né? Então, ele vai criar esses polígonos aqui. Mas se for igual a 0, eu não vou dar comando nenhum para ele, vai ficar indefinido. Tá bom? Vocês entenderam? Então, o que eu estou fazendo aí? Eu vou eliminar da minha sequência esses quadrados que ficam de cabeça para baixo. Por quê? Porque esses pontos aqui, ó, o valor de I na sequência, eu começo em 1 e vou até 16. Aí eu vou do 17 até o 32. Ou seja, esse último ponto bem aqui, ele sempre é um múltiplo de 16. E o que eu estou dizendo para ele aqui é que se o meu I, a posição do meu ponto na lista, for um múltiplo de 16, eu não dei comando para ele fazer nada. Agora, se não for múltiplo de 16, quer dizer, se o resto for maior que 0, o resto da posição dividido por 16 for maior que 0, ele vai criar o polígono. Tá? Então, agora eu vou dar Enter aqui, eu vou dar OK. Tá? E no que eu dou OK, ó, ele eliminou aqueles quadrados indesejáveis. Tá? Só que aí eu fico com um problema nessa minha lista. Qual o problema que eu tenho? Eu vou puxar aqui para vocês verem. Qual o problema que eu tenho? Alguns elementos indefinidos estão no meio da minha lista. Porque quando o resto da posição por 16, né, quando eu tenho um múltiplo de 16, quando a posição do objeto é um múltiplo de 16, eu não disse o que ele tem que fazer. Então eu fiquei com esses elementos indefinidos. E eu quero eliminar isso, por quê? Porque eu quero que depois vou criar esses quadrados separadamente e eu quero numerá-los. E eu quero que os índices fiquem certinhos. Eu quero ter 240 quadrados aqui certinhos, tá bom? Para isso eu vou ter que eliminar esses indefinidos, senão não vai ficar certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e usar o comando, agora sim, eu vou criar uma lista QA, quer dizer, os quadrados do tabuleiro A, e vou usar o comando remover, olha aí, remover indefinidos. De que lista? Da lista TA. E agora é só dar Enter, olha aí. E agora, o que aconteceu? Ele criou, agora eu vou ocultar esses pontos e vou ocultar aqui esses quadrados, né? Então, perdão, esse daqui, essa lista, né? Então, ele criou agora uma sequência de quadrados igual a outra que eu tinha. Só que a lista aqui agora, ela não tem mais elementos indefinidos, ó. Tá bom? Então, eu sei que o comprimento dessa lista vai ser exatamente 240. A gente pode, só para vocês verem aqui, ó o comprimento dela. Vou chamar de C aqui,
vou usar o comando comprimento, ó, e aí eu dou um objeto. Se o objeto for uma lista, ele vai me dar o comprimento da lista. Eu vou colocar aqui então, ó, QA. Bora ver quantos elementos tem a minha lista QA. Ó, tem 225 elementos, na verdade não tem 240. Tem 225 elementos essa minha lista bem aqui. Tá ok? Ela teria os 240 se eu considerasse essa outra aqui que está com indefinição, né? Quer ver? Vamos ver aqui. Se ao invés de QA eu tivesse digitado TA, vamos ver se ele conta os indefinidos. Ó, 240, né? Então quando eu eliminei aqueles quadrados indesejáveis, eu fiquei com 225, né? Então, na verdade, eu tenho agora 225 quadrados aqui no meu tabuleiro. Claro, por quê? Porque é um tabuleiro 15 por 15, então ele vai ter, a quantidade de quadrados vai ser o quadrado de 15, que é 225. A mesma coisa que nós fizemos para obter esse tabuleiro, nós vamos fazer para obter este outro tabuleiro. Então a gente pode vir aqui e copiar, inclusive, esses comandos. Ó. Esse primeiro comando aqui que a gente fez, ó, para achar o TA, agora nós vamos chamar aqui de TB, que vão ser todos os quadrados da lista B, né? Dei Ctrl V aqui, colei. O que é que muda? Muda que agora, no lugar de PA, eu vou pegar PB. Ó. PB. E aí ele gerou ali aqueles 240 quadrados, né? Beleza, vou dar Enter. E vou fazer agora o quê? A mesma coisa que eu fiz ainda agora. Eu vou criar uma lista QB, removendo, né? Comando remover aí, ó, os indefinidos da lista TB. Prontinho. Então agora posso ocultar aqui TB, posso ocultar PB também, ó, e eu fiquei com os meus dois tabuleiros. Certo. Agora eu tenho os dois tabuleiros, mas esse tabuleiro ainda não serve para mim, na verdade. Isso aqui eu fiz só para vocês visualizarem o que está acontecendo. Por quê? Porque isso aqui é uma lista e os objetos não são independentes, né? Então, acontece que eu preciso clicar em um desses quadrados isoladamente, né, e mudar as propriedades dele apenas, como vocês viram lá no início do vídeo. Então, eu preciso que esses quadrados eles sejam independentes. Então, a gente vai fazer com que isso aconteça como? Usando o comando executar. Então, vamos usar aqui o comando executar. Então, nós vamos criar agora uma lista de quadrados, né? Então, executar, vamos lá. Na verdade, não é uma lista de quadrados, nós vamos criar 450 quadrados, na verdade, nós vamos criar. 450 quadrados. 225 num tabuleiro, 225 no outro. Então, vamos aqui no comando executar. E aí ele pede o quê? Uma lista de textos. Se é uma lista, eu posso usar o quê? O comando sequência. Tá? Então, vou usar o comando sequência. Muito bem. E a minha expressão tem que ser um texto. Então, vou logo abrir e fechar aspas aqui. Que aí dentro vai ter que entrar um texto. Minha variável vai ser a variável i. E eu vou fazer duas sequências, na verdade. A sequência de um tabuleiro e depois a sequência do outro tabuleiro. Então, eu vou ter aí uma variação de 1 a 225. Agora vamos ver qual é o texto que vai entrar, né? É uma sequência de texto que é a entrada do comando executar. Então, qual é o texto que vai entrar aí dentro? Primeiro, eu tenho que dar o nome dos quadrados. Esses quadrados eu vou nomear como A, tá? I, né? Esse I eu vou deixar ele entre aspas, tá? AI. Tudo bem? Porque eu não quero que ele fique como índice, vai ser A1, A2, A3, A4, tá? E agora, o que eu vou fazer? Para dizer que ele é uma variável, ele vai variar, eu tenho que colocar o mais aqui, né? Ó, antes e depois dele, para dizer, olha, eu tenho um texto
A, aí aqui eu tenho essa variável I, e aí vem um outro texto depois. O que vai vir depois? Vai vir o igual. Porque eu estou dizendo o quê? A1, A2, A3, A4 vai ser igual ao quê? Aí agora eu vou construir os quadrados, né? Quem é que vão ser esses meus quadrados? Vão ser os elementos da lista QA. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou digitar element, né? O comando tem que ser em inglês. Então, seria o comando elemento, mas agora em inglês. Tá? E aí, elements, ele pede o quê? Ele pede uma lista e a posição do elemento na lista. Quem é a lista que eu vou considerar? É a lista QA. E quem é o elemento da minha lista? É o I. Então, eu vou abrir e fechar aspas aqui, né? Vou colocar o I aqui dentro, mas lembrando de colocar um mais antes e um mais depois. Então, olha o que eu tenho aqui. Eu tenho, na verdade, o que eu fiz foi só dizer para ele aqui, ó, isso bem aqui, eu vou escrever aqui no final para vocês visualizarem como ficaria sem esses Is aí, ó. Vou colocar aqui no final, ó, só para vocês terem uma ideia, ó. Na verdade, o I é um número que vai entrar aí. O texto que eu estou colocando é esse aqui, ó. Tá? Lembrando, o comando executar, ele pega uma lista de textos. Então, a minha expressão toda é um texto. O texto que ele está pegando é esse texto aqui, ó. Quando eu ponho entre aspas, eu estou dizendo tudo isso é um texto. Só que eu tenho que dizer para ele que dentro desse texto tem a variável I. Tá? Então, é por isso que a gente faz isso daqui, ó. Coloca esse mais antes e esse mais depois. Porque eu estou dizendo, olha, eu tenho esse texto aqui, A, aí eu tenho a variável I, então, mais a variável I, mais um outro texto, que é tudo isso daqui, ó. O outro texto é tudo isso daqui, até essa vírgula. Aí eu tenho de novo a variável I, mais a variável I, mais um outro texto, que é só o parêntese. Tá? Então, para quem ainda não entendeu isso no comando sequência, é isso que você tem que entender. O comando executar, ele executa o quê? Uma lista de textos. Lembrando que o comando sequência produz uma lista. E eu estou dizendo a minha expressão do comando sequência, tem expressão, variável, e depois eu digo como varia essa variável, né? De 1 a 225. Estou dizendo a minha expressão é um texto. Só que eu preciso informar que esse texto tem dentro dele uma variável, por isso que a gente usa essa jogadinha aqui do sinal de mais, tá bom? Então, quem ainda não entendeu isso até esse momento do curso, eu espero que tenha entendido agora com essa explicação. Então, eu vou copiar isso aqui, porque a gente vai fazer isso ainda para o outro tabuleiro, né? A gente vai fazer isso para o outro tabuleiro. E agora eu vou dar Enter, e ele vai produzir todos esses quadrados sobrepostos a essa sequência aqui. Vou dar Enter, ó. Criou os quadrados. Vou apagar aqui, ó. Ele criou vários quadrados. Agora, esses quadrados não são mais elementos de uma sequência, de uma lista, né? Não são mais elementos de uma lista. São realmente quadriláteros, são polígonos para o GeoGebra. E eu tenho eles agora, olha, separadamente. Eu consigo clicar em cada um separadamente e alterar as propriedades deles separadamente. Então, o comando executar vai me permitir fazer isso aqui. E aí nós vamos fazer a mesma coisa para esse outro tabuleiro agora. Vou ocultar aqui, ó, o QB. Vou colar o comando que eu usei ainda agora. Só que agora os quadrados desse outro tabuleiro eu não vou nomear com A, eu vou nomear com B. Olha aí, vou nomear com B. E aí, ao invés de pegar a sequência dos quadrados do tabuleiro A, eu vou pegar a sequência dos quadrados do tabuleiro B. Ele vai buscar nessa lista os elementos. Tá? E agora eu vou dar Enter. Olha aí que maravilha. Então, tenho 2 tabuleiros agora. E aí, a brincadeira começa, né? Então, o que eu quero que cada um desses quadradinhos faça, né? Eu quero que eles mudem de cor de acordo com um botão que estiver aqui selecionado. Então, o que eu vou fazer agora? Deixa eu reduzir isso aqui. Tá. Eu vou criar alguns valores booleanos aqui, tá? Vindo aqui nessa opção caixa para exibir e esconder objetos. Vou criar, na verdade, 4 valores booleanos. Um valor booleano A,
tá? Que eu vou chamar ele de esquadra, para a gente lembrar, mas vai ser o valor booleano A, olha aí. Valor booleano B. B eu vou chamar de fogo. O valor booleano C, que eu vou chamar de água. Olha aí. E um valor booleano D, que eu vou chamar de limpar. Ele vai servir para eu limpar o tabuleiro quando eu quiser desfazer algum clique problemático. Tá, então eu tenho esses 4 valores booleanos aqui. Então, olha o que eu vou fazer aqui, né? Eu não quero que os 4 fiquem selecionados ao mesmo tempo. Tá? Eu vou primeiro, então, criar 4 botões também. Então, o primeiro botão vai ser o botão esquadra. Tá? E o que esse botão esquadra vai fazer? Eu vou definir a programação dele logo. Ele vai definir o valor de quem? Do A, que é o associado à esquadra, como sendo 1. Tá? Eu vou copiar isso aqui, Ctrl C, e vou colar aqui embaixo, Ctrl V. O valor de B ele vai definir como sendo 0. Tá? Vou copiar isso aqui agora de novo, Ctrl C, vou colar aqui e vou colar aqui. E vai definir os valores de C também como 0 e de D também como 0. Tá? Então esse valor, esse botão, ele vai fazer isso. Quando eu clicar em esquadra, ele vai tornar verdadeiro esse valor booleano, vai fazer com que ele fique selecionado, por isso aqui está 1, e vai tornar falsos os outros 3 valores booleanos. Ó, vou clicar aqui em OK. Ó. Vamos ver se o botão está fazendo isso. Vou vir aqui ó, no cursor, vou clicar no botão esquadra. Ó, ele faz exatamente isso. Então, ó, tá? Ele faz com que esse aqui fique selecionado e os outros não. Então, vou fazer a mesma coisa com os 4 outros botões aqui. Fazer o botão fogo. Tá? Deixa eu cancelar aqui. Vou primeiro pegar o código daqui, vou em propriedades, ó. Programação, código está aqui. Ctrl C. Tá? Vou criar agora o outro botão que eu vou chamar de fogo. Ó. E aí eu copio esse código, só que aí eu vou mudar. Aonde é 1 aqui vai ficar 0 e aqui ó, no B que vai ficar 1, porque o B que está associado ao fogo. Ó. E agora esse outro botão, o botão fogo, quando eu clicar nele, ó, agora é esse aqui que está selecionado e não mais esquadra. Vou fazer 2 botões também para o água e para o limpar, usando esse mesmo procedimento. Pronto. Agora nós temos esses botões aí, ó, esquadra, fogo, água, limpar. Eles controlam esses valores booleanos. Eles dizem qual valor booleano vai estar selecionado. Tá bom? Então, não preciso que esses valores booleanos sejam exibidos. Vou deixar somente os botões aqui. Tá? E vou dar uma cara para esses botões. A gente tem que se preocupar com isso. Quando a gente está fazendo um jogo, o designer também importa, o designer do jogo. Ele ajuda o jogador, né, a entender o significado dos objetos. Então, eu vou selecionar todos os botões aqui, vou clicar com o botão direito, vou nas propriedades deles, né, e vou mudar aqui o texto para que ele fique em negrito, vou pôr uma cor branca para esses textos, tá? E vou mudar o tamanho aqui, ó, no estilo, a largura desses objetos, eu vou mudar. Eu vou deixar todos com a mesma largura, vou fazer essa largura ser 150. Vamos ver se vai ficar bom, 150. Tá? Pronto. Todos eles agora têm a mesma largura, 150. Agora eu vou isoladamente, propriedades, mudar a cor deles de 1 por 1. Né? Então, dei essas cores aqui para os botões. Tá? Vou vir aqui na janela de visualização, ó, eu vou mudar aqui para que fique fixado a malha. Ó, tá? Os objetos fiquem fixos à malha. Então, eu vou pegar esses botões aqui, selecionar todos eles, clicar com o botão direito e desmarcar a opção fixar objeto. Também vou desmarcar a opção posição absoluta na tela.
vou posicioná-los agora, ó. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para esse aspecto. Esse aspecto de cores, design, quando você está programando um jogo, isso é relevante, isso é importante. Tá? Então vamos agora fixar de novo os botões, porque isso é outra coisa, a gente não quer fixar objetos aqui, ó, porque a gente não quer que o jogador possa sair movendo os botões do jogo. Ó, aqui não ficou fixo, então vou fixar o objeto aqui. Nós não queremos que o jogador possa sair carregando um botão de um lugar para o outro. Note que os quadrados, da forma como eles foram construídos, o jogador não vai conseguir fazer isso com eles. Ó. Ele não consegue arrastar esses quadrados porque eles estão presos realmente nessas posições. Agora, gente, a gente vai efetivamente programar cada um desses quadradinhos aqui. Tá? Como a gente vai fazer isso, né? A gente vai clicar com o botão direito e ir até as propriedades, tá? Até as propriedades e vai em programação. E essa programação tem que ser ao clicar. Se você deixar em ao atualizar, não vai funcionar. Tem que ser ao clicar. Você quer que ao clicar nesse quadradinho, ele mude para a cor conveniente. Então vamos ver como é que a gente vai programar isso. Então agora, como é que a gente vai fazer para ele mudar de cor aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai usar um comando aqui chamado definir cor. Tá? Definir cor. Quais são as entradas desse comando, né? Você precisa de um objeto, tá? Você precisa de um objeto e você precisa das cores, né? O vermelho, a definição para o vermelho, uma definição para o verde e uma definição para o azul. Tá? Então você precisa definir valores para essas três cores. Eu vou definir a cor do objeto A1, que é esse quadrado bem aqui, que está nessa posição. Lembra que a gente nomeou, olha, os quadrados de A1, A2, A3, A4, estão lembrados disso? Então esse aqui é o A1. Aí, por isso foi importante a gente eliminar aqueles indefinidos, né? Que agora eu tenho o A15, ó, quando vier para cá eu venho para o A16. Se eu não tivesse eliminado aqueles indefinidos, esse aqui seria o A17. E aí na hora de programar a gente podia se atrapalhar. Então foi por isso que foi importante eliminar aqueles indefinidos lá. Tá. Então, esse é o primeiro ponto, né? Eu quero dizer quem é o objeto cuja cor eu vou definir. Qual é a cor que eu quero para esse objeto? Bom, eu vou deixar o vermelho 0, o verde 0 e o azul 0. Porque aqui eu vou entender que esses valores variam de 0 a 1, onde 0 é o mínimo e 1 é o máximo. Então eu estou dizendo que eu quero que ele fique preto, o A1. Mas eu não dei nenhuma condição, então a gente vai precisar criar um C aqui primeiro. Se o que acontecer, isso vai acontecer com o quadrado A1. Se A, agora que entra aqueles valores booleanos lá, ó. Se o A for verdadeiro, basta eu escrever A aqui, ele já está entendendo que se o A for verdadeiro, se esse valor booleano for verdadeiro, ele vai deixar preto. E o A é responsável pelo quê? Pela esquadra. Então, se eu tiver selecionado o botão esquadra, ele vai tornar esse A verdadeiro. E na hora que eu clicar nesse quadrado, ele vai ficar preto. Tá? Bora ver se isso está funcionando? Vou copiar aqui isso, tá? E a gente vai ver se isso está funcionando. Olha aí. Vou clicar em esquadra e vou clicar nesse quadradinho aqui. Ó, ele ficou preto, mas tem a transparência, tá? Tem a transparência desses quadradinhos aqui, tá bom? E a gente vai primeiro definir essa transparência, como é que vai ser. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar aqui, olha, vou ocultar aqui, exibir todos os polígonos, né? Vou selecionar todos os polígonos, vou clicar com o botão direito, vou nas propriedades, né, na cor, e aqui eu vou mudar a transparência para ficar em 50%. Tá? Vou deixar assim mesmo, próximo de 50%. Né? Todos eles estão com essa mesma transparência. Outra coisa indesejável, ó, essas caixas de texto aqui, olha, elas ficam aparecendo, né? E a gente não quer que isso aconteça durante o jogo. Então o que a gente vai fazer? A gente vai novamente aqui, ó, exibir os polígonos, clicar sobre a palavra polígono,
clicar com o botão direito, vamos nas propriedades e nós vamos, na aba avançado, desmarcar essa opção bem aqui, ó. Essa opção de descrição aqui, ó. Descrição está modo automático. Então a gente vai mudar para desativar. Pronto. Feito isso, agora quando a gente passar pelos quadrados, ó, agora não fica mais aparecendo aquela descrição. Tudo bem? E aí, a gente não terminou a programação desse quadrado A. Então, deixa eu ocultar aqui, vamos atentar aqui para os valores booleanos, ó. Desse A1, né? Vamos clicar de novo nas propriedades dele. O que a gente quer que aconteça? Programação ao clicar, né? O que a gente quer que aconteça? Vou copiar essa primeira linha de comando e vou dar Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V, Enter, Ctrl V. O que a gente vai fazer aqui, então? A gente quer que quando a gente clicar aqui no fogo, que está associado ao valor booleano B, ele fique vermelho. Então, vamos mudar aqui, ó. Quando aqui for B, quando B for verdadeiro, a gente quer que o primeiro valor é o vermelho, o segundo é o verde e o terceiro é o azul. Então, quero que o vermelho fique 1 e os outros dois 0. Quando for a água, é o C. Então, se acontecer C, quando eu clicar aqui, vai tornar verdadeiro só o C. E os outros vão ficar falsos. Então, eu quero que ele fique azul. Então, os dois primeiros zeros e o último azul. E quando eu clicar em limpar, eu quero que fique verde, porque o fundo aqui vai ficar verde depois. A gente vai mudar essa cor para verde, né? Então, aqui é o D, é o valor booleano D, que está associado ao botão de limpar. E aqui a gente vai colocar, não vamos colocar 1 no verde, senão ele vai dar um verde bem clarinho, né? A gente vai colocar 0.4. Ele vai dar um verde um pouco mais escuro para a gente. E aí a gente vai copiar esse código aqui, tá bom? Copiamos o código. Posso fechar. E agora vamos ver se está funcionando. Vamos testar. Quando eu clicar no fogo e clicar no quadrado, ele fica vermelho. Quando eu clicar na água e clicar no quadrado, ele fica azul. Quando eu clicar em limpar e clicar no quadrado, ele vai ficar verde. Tudo bem? Com essa coloração esverdeada que vocês estão vendo aí. Bom, agora, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer isso aqui que a gente fez para o A2. Vou nas propriedades, ao clicar, colo aqui. Só que aqui está escrito A1 no código, então eu vou ter que mudar, né, para A2. Onde tem 1, vou ter que colocar 2. E eu posso fechar, e agora esse outro controle, ó, agora o outro quadradinho já está funcionando. Essa é a parte mais braçal e mais cansativa dessa programação desse jogo, porque você vai ter que fazer isso para todos os quadradinhos. Então, para cada quadradinho desse, você vai ter que entrar aqui e alterar, colar o código e alterar o nome do quadrado para o nome do quadrado que você está clicando. No caso aqui seria o A3. Tá? Então, isso aí realmente é a parte mais chata da programação desse jogo. Então, o que mais nós precisamos fazer aqui, né? Nós precisamos que apareçam aqui as letras aqui embaixo, enumerando a coluna, né? Nomeando as colunas aqui, e os números, né, do lado, indicando em que linha nós estamos. Tá? Para isso, a gente vai precisar de mais espaço aqui, né? Então, talvez seja interessante se a gente der uma empurrada nesse segundo tabuleiro um pouco mais para longe, para poder arredar também esses botões, né? Como é que a gente faz isso? É fácil, porque tudo está vinculado aqui, né, aos nossos pontos, olha, o PB, né? Que a gente fez a soma aí com o ponto 22 mais 0. É só a gente modificar aqui nessa lista, ó, colocar 23 ou 24 para dar mais espaço, né? Ok, ó. E aí, ele já deu mais espaço ali, né? E aí a gente dá uma arrastada nesses botões. Aqui a gente vai colocar então as letras, né? Bem, tem uma forma braçal de fazer isso, que é colocar caixa de texto por caixa de texto aqui, né? Letra por letra. Vamos tirar esses eixos logo daí, né? E vamos agora
pensar uma forma menos braçal de fazer isso, né? Primeiro, aqui não vai ter jeito, a gente vai ter que fazer as letras. Então, só que a gente vai criar uma lista, tá? Eu vou chamar de lista L, L de letra, né? E nessa vai ser realmente uma lista de letras. As 15 primeiras letras do alfabeto. Vamos lá. Então, lembrando de... aqui a gente vai colocar... Bora ver se vai dar certo. A, B, C, né? Vamos ver se ele vai entender que isso aqui... Ó, ele pede para criar controles deslizantes, né? Então a gente quer que ele entenda que isso são letras e não controles deslizantes. Então vou cancelar aqui, ok. E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar entre aspas, porque são as aspas que vão indicar que isso aqui são textos. Então a gente vai fazer isso aqui, aqui não tem jeito, vamos ter que digitar até a letra O. Então pronto, digitamos de A até O. Agora, uma vez digitada essa lista, vamos dar Enter, ó, temos uma lista L de letras aí, com as letras de A até O. O que a gente vai fazer com essa lista? Olha a lista aí. Só que elas estão, olha como elas estão, as letras, tudo sobrepostas aqui, né? Na origem. A gente não quer que isso aconteça, tá? Então, a gente vai usar agora o comando texto, ó. O comando texto, ele tem aqui uma opção, né? Objeto e ponto, estão vendo? Então vamos colocar aqui um objeto. Qual é o objeto que a gente quer? A gente quer um elemento, né? Um elemento da lista L, né? Que ocupa que posição? Uma posição qualquer. Então, na verdade, vamos chamar de I aqui, a gente vai precisar de uma sequência cujos elementos são textos. E esse ponto, qual vai ser esse ponto aí, né? Esse ponto vai ser o ponto, vamos testar se vai dar certo, né? Colocar aqui a posição I0. Se não der certo, a gente faz o ajuste, tá? I0. Agora, ele não sabe quem é I, mas a gente vai fazer com que ele entenda, né? Nós vamos chamar, vamos dar um nome, a gente vai criar, agora vamos usar o comando sequência, ó, sequência, né? O comando sequência, cadê? Ó, comando sequência, tá? No lugar da expressão vai entrar isso aqui, esse texto, tudo bem? No lugar da expressão, a variável vai ser a variável I, o valor inicial dela é 1, porque eu vou pegar o primeiro elemento da lista, e o valor final vai ser 15, porque é uma lista com 15 elementos, né? E a gente vai dar um nome para essa sequência. Vamos chamar de quê? T de texto, né? A, que é como a gente está denominando o nosso tabuleiro, o tabuleiro A, e H de horizontal, porque vai ficar na horizontal. Esses textos vão ficar na horizontal. Olha, já apareceu aqui, estão vendo? Só que não ficou na posição que a gente quer. O que está faltando? Está faltando vir para baixo uma unidade e para a esquerda uma unidade. Então a gente resolve isso fácil. Faz I-1 aqui, ó. Já deu uma ajeitada e aqui a gente coloca -1. Pronto, olha. E aí nós ficamos com os textos, né, do jeito que a gente queria. Vou agora, ó, copiar isso aqui, porque a gente vai precisar para outro tabuleiro também. Viu só? E aí, ao invés da gente ter feito caixa de texto por caixa de texto, e depois, se tivesse que fazer qualquer mudança, tivesse que ajustar uma por uma, a gente ficou com uma lista que resolveu o nosso problema. Vamos agora criar, ó, copiei aqui, só que ao invés de A, eu vou chamar agora de B, tá? Só que agora eu não quero isso nessa posição, né? Aqui a gente colocou o quê? Mais 23, né? Vamos ver qual é o valor que está aí. Vamos fazer um teste aqui. Vamos somar aqui com 21, não foi suficiente. Vamos para 23. Ó, 23. Foi certinho para a posição que a gente queria, né? Está dizendo qual é o ponto que vai acompanhar cada elemento dessa minha lista de textos. Agora, Enter aí, ó. Já resolvemos o problema aqui, ó, de nomear as colunas. Agora nós precisamos nomear as linhas, né? Bom,
Para nomear as linhas, vou novamente copiar aqui, só que agora, ao invés de H, eu vou deixar V, porque a gente vai querer a vertical, né? Então, são os textos do tabuleiro A na vertical, né? E aí, ao invés de pegar os elementos da lista L, eu vou usar simplesmente o I aqui, né? Ó. Que aí ele gera uma sequência numérica. Só que essa sequência numérica, eu não quero que ela fique assim na horizontal, né? Eu quero ela na vertical, basta mudar a posição aqui dos meus pontos. Então, se eu deixasse, né, o x igual a 0 e o y dependendo do i, olha a posição que eu ia ficar. Né? Então, i menos 1, ele baixa. E se eu deixasse aqui menos 1, ó, ele ia ficar deste lado aqui. Mas como o 9 e o 8 ficam um pouco afastados, eu acho que fica mais agradável se a gente deixar desse outro lado aqui, né? Então, vamos no lugar de menos 1, vamos colocar 16. Olha, ficou um pouquinho longe, vamos colocar 15. Olha aí, o 15 ficou certinho, né? Ficou até muito junto, a gente pode dar uma pequena distância, ó, colocar aqui 15,2, olha, ficou perfeito. Né? Vamos copiar isso aqui, Ctrl C, vamos dar Enter agora, ó, e vamos fazer a mesma coisa para o tabuleiro B. Então, no lugar de TA, aqui vai ser TB. E, ao invés dessa posição, que posição a gente vai colocar? Vamos arriscar um número aqui, depois a gente ajusta, né? Opa, 130 não, né? 30 ficou ainda pouco. Vamos ver 39. Olha, 39 deu certinho. 39,2 deu aquela distanciazinha que a gente precisava, né? E aí ficou perfeito. Ó. Isso. E aí, agora, o que está faltando, gente? Agora que vem a parte do design do jogo, né? De você deixar o jogo com aquela ambientação que vai ficar legal para o cara que for jogar, né? O cara que está fazendo um jogo, ele precisa ter essa preocupação. Então aqui, por exemplo, a gente poderia tirar essa malha aqui do fundo, poderia colocar, ao invés dessa cor branca, a gente via aqui na janela de visualização, ir na cor do fundo, ó, e mudar para preto. Ó, ok, fica aqui escuro, olha, cria um outro ambiente. E aí, o resto é o quê? É colocar aqui do lado as imagens dos polígonos que a gente quer colocar aqui, colocar um texto do lado de cada imagem, né, indicando o nome da unidade naval e os nomes dos tabuleiros aqui em cima. Tá? Bom, então depois que você fizer tudo isso, esse jogo vai ficar mais ou menos com essa aparência aqui. Só que você não quer que o jogador sinta que ele está no ambiente do GeoGebra. Então você vai tentar fazer o possível para ele não perceber isso. Então você vai fechar a janela de álgebra, né? Você vai vir aqui nas opções, aliás, aqui em exibir layout, ó, vai desmarcar todo o campo de entrada, comandos, desmarcar todas essas opções aqui, ó, que criam um ambiente do GeoGebra e deixar o jogo com cara de jogo. Então, veja que você tem esta aparência agora. Tá? Só que tem algumas coisas que estão faltando ainda nesse jogo. Né? E, assim, para esse ambiente aqui do GeoGebra Classic 5, não fica difícil fazer essas coisas que eu vou dizer. Mas se você for para edição online, você consegue evitar alguns problemas que esse jogo ainda apresenta em termos de jogabilidade. Exemplo, se eu clicar com o botão direito sobre um dos quadradinhos, ó, ele ainda exibe as propriedades desse quadradinho. Né? Eu não queria que isso acontecesse com o jogador. Né? Se eu mexer aqui com o meu mouse, mudando aqui o tamanho, né? Rolando aqui no mouse, o jogador consegue mudar o tamanho da tela. Eu não queria que isso fosse possível também. Eu queria também ter um botão para reiniciar, porque, olha, quando eu clico aqui, eu não tenho um botão que me permita zerar tudo isso. Eu tenho que ir limpando de um por um. Mas essa opção eu vou ter onde? Todas essas opções que eu coloquei aqui, eu vou ter no jogo online.
Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e vai salvar isso aqui no site oficial do GeoGebra, né? Então, vamos lá. Bom, então estamos agora aqui no site oficial do GeoGebra. Vamos criar nossa atividade. Clicamos aqui em Create, Atividade. Pronto. Ele nos direciona aqui para essa página. Vamos colocar o título, Batalha Naval. Batalha Naval, vai ser o nome da atividade. E aí nós vamos aqui na opção GeoGebra, enviar applet. Vamos pegar o applet do nosso computador. Escolher um arquivo. Vamos procurar aqui, ó. Abrir. Então ele está abrindo aqui para a gente, ó. Eu não vou fazer alterações no tamanho para adequar, como ele sugere aqui, tá? Não vou fazer isso. Vou simplesmente aqui nas configurações avançadas e vou clicar para preservar a proporção, né? Quais foram os problemas que a gente apontou? Faltava um botão de reiniciar, então exibir ícone para reiniciar a construção. Qual é outro problema que a gente notou? Ah, eu conseguia, girando o mouse, aumentar ou diminuir o tamanho. Isso não vai mais acontecer. Por quê? Porque está desmarcada aqui a opção, olha, permitir o uso da tecla Shift para arrastar e ampliar. Se a gente marcar aqui, a gente vai ter um problema. A gente também não vai exibir menus, não vai exibir nada disso, porque a gente quer criar um ambiente de jogo. Então, vou clicar aqui em Feito, ó, e vou fazer o que agora? Vou adicionar, incluir elemento, um texto. Vou trazer o texto, aqui vou colocar um título para o texto, orientações, dando orientações sobre como é que funciona o jogo. Tanto como funciona a construção, sobre as regras do jogo. Ó. E vou arrastar isso aqui para cima da construção. Tá vendo? Pronto. E agora eu tenho orientações sobre o funcionamento do jogo, tenho o jogo aqui, posso colocar palavra-chave, batalha naval, por exemplo, né? E aí é só gravar e fechar a construção. E clicando nisso, né, vamos ver como é que vai ficar a nossa construção. Então olha aí como é que ficou. Para quem for usar a construção, vão ter as orientações sobre o uso do jogo. E aí, bem aqui, olha, eu clico nesse quadradinho, ele vai ampliar. E aí a gente brinca aqui, monta. Se a gente quiser, a gente pode reiniciar agora. Ó. Clicando em reiniciar, ele volta para o estado inicial do jogo, né? E aí, se você quiser jogar com um amigo, o que você faz? Clica aqui, ó, nos 3 pontinhos, vai em compartilhar, copia o link, né? E manda para o seu amigo. E aí ele joga no dispositivo dele, você joga no seu, e vocês vão se comunicando por algum meio, pelo WhatsApp ou outro aplicativo de mensagens instantâneas. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham tirado bom proveito dessa construção. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.